Alguma vez na sua vida você já ouviu falar que a argila é uma droga, que é alucinógeno, que é totalmente prejudicial, que é um veneno? Ou até mesmo alguém falando que 1 hora de argila é tão prejudicial quanto fumar 100 cigarros? Então a gente vai ter que conversar um pouquinho sobre isso aí. A maioria das pessoas que olham o arguile como algo totalmente criminoso não sabem que o arguile nunca foi proibido no Brasil. Inclusive surgiu uma lei no dia 22 de fevereiro de 2012, número da lei 4.771, onde ela diz que a venda e o consumo de tabaco, de arguile, é proibido para menores de idade, assim como o uso em locais públicos. Ou seja, se você tem menos de 18 anos, você não pode fumar arguile, e se você quiser acender sua arguile em local público, você também não pode. Inclusive, essa medida foi adotada em outras cidades, porque além de ser uma lei federal, acabou se transformando em leis municipais em algumas regiões aí também. Então, o primeiro ponto que você pode observar é que a mesma coisa que se aplica pro arguile também se aplica ao cigarro, também se aplica à bebida alcoólica que você encontra em qualquer supermercado, em qualquer padaria. Então, para começar do princípio, já sabendo que não é um crime, vamos começar o que é o arguile. O arguile é um cachimbo d'água utilizado para aquecer um tabaco, flavorizado, que também tem glicerina e mel na composição. Nós temos a água no vaso, por onde vai ser resfriada essa fumaça, e a mangueira onde você vai colocar na sua boca para você poder fazer a sucção e a inalação daquela fumaça. Dentro disso, você já deve ter visto várias alertas, várias notícias e várias informações sobre 1. A fumaça do arguile é tão tóxica quanto 100 cigarros. E 2. Que você fumar arguile, você pode pegar hepatite, você pode pegar herpes ou qualquer outro tipo de doença transmissível pela boca por estar compartilhando mangueiras. Sim, da mesma forma que você pode partilhar uma mangueira com alguém que tem uma doença dessa e pegar dessa pessoa também, você pode fazer isso com copo, com garfo, com cigarro, com qualquer outra coisa, beijando uma outra pessoa. Isso pode acontecer. Agora, nós arguilheiros, nós temos, inclusive isso está até ganhando um pouco mais de conhecimento agora, colares e correntes semelhantes a esses, sejam mais elaborados ou menos elaborados, que você utiliza para quê? Deixa eu pegar aqui. Ele está pendurado no seu pescoço, você encaixa ele e você tem a sua piteira exclusiva, onde apenas você fuma com ela. E quando você for passar a mangueira para outra pessoa, só que é feito em aço inox, ou seja, muito mais fácil de higienizar e tudo mais. É uma forma de você já minimizar um desses problemas, tendo a sua única piteira para não ter que compartilhar uma mangueira com as outras pessoas. Isso você pendura no seu pescoço. Uma segunda informação que é muito interessante é o quê? O arguile é tão tóxico quanto 100 cigarros. Calma lá. Primeira coisa, quando você fuma um cigarro, o cigarro você tem a combustão direta dele e ele vira essas cinzas. Por quê? Você queimou o tabaco. Você tacou fogo nele e conforme você foi fumando, ele foi virando essas cinzas. Contrapartida, quando você fuma um arguile, isso aqui é um roche. Aqui dentro nós temos o fumo, o papel alumínio e nós colocamos carvões de fibra de coco aqui em cima para aquecer este tabaco e esse aquecimento vai ressecando o tabaco. Ali você pode perceber que não sobrou tabaco nenhum, só tem cinza, o resto do resto. Olha o tabaco como que tá. O tabaco tá inteiro, brother. Só que é uma folha de tabaco inteira, ó. Ela só tá seca. Ela não tá a mesma cinza que a de um cigarro. Por quê? Porque não tem a combustão, tem apenas o ressecamento que é utilizado através de um carvão. O carvão, sim, você pode ter uma maior presença de monóxido de carbono. Isso é um alerta do qual eles passam que realmente é verídico. Então, para todas as pessoas que querem relacionar a questão do arguile com saúde pública, tem alguns pontos interessantes a serem tocados. Muitas mídias divulgam a informação de que 1 hora de arguile equivale a 100 cigarros porque a Organização Mundial da Saúde disse isso. E ela meio que disse, mas não exatamente com essas palavras. Eu tô aqui com uma colinha, que eu tô obviamente com o notebook, todas as pesquisas e tudo mais. Todos os links que eu referi, que eu mencionava, vão estar ou aqui em cima ou aqui embaixo, eu não sei como isso vai aparecer no Facebook para você, mas eu tô com a pesquisação da Organização Mundial da Saúde, ela tem um total de 20 páginas, e na página de número 13, a terceira consideração que está escrito é, tipicamente, fumar 1 hora, uma sessão de 1 hora de duração de arguile, envolve inalar entre 100 a 200 vezes
a quantidade de volume de fumaça que você inalaria em um único cigarro. Agora, para pensar que você consegue ter muito mais fumaça de gás carbônico num extintor do que num cigarro. E não necessariamente tem 4.700 substâncias tóxicas no extintor, como tem num cigarro. Então é muito importante a gente entender a diferença de qualidade e de quantidade. São coisas totalmente distintas. Uma outra coisa muito interessante também, tem uma reportagem que saiu no The Guardian, que é um jornal britânico, um jornal aí tão conceituado quanto The New York Times, que saiu uma reportagem em 2011 falando o quão prejudicial pode ser o cigarro. E aí alguns pesquisadores que já estudam isso há 15, 20 anos, citam uma pesquisa que foi realizada na Universidade Real da Arábia Saudita, melhor universidade da Arábia Saudita e uma das melhores universidades do sudoeste asiático. É uma faculdade tão boa quanto a USP, para efeito de comparativo. Esse estudo comprovou 142 substâncias tóxicas na presença do tabaco do arguile, quando no cigarro você tem ali 4.700. Tá? Então a gente tem um número 30 vezes menor. Você tá mentindo para mim. Adivinha onde está o link? Você pode perceber que tem especificado cada uma das substâncias. Aldeídos, alquinos, éteres e tudo mais, que eu não vou lembrar o nome de todas as possíveis substâncias que tem lá, mas sim, tem 30 vezes menos. Por quê? Porque, de novo, você não tem a combustão, você tem o ressecamento. Obviamente que você está inalando muito menos coisa. O tabaco do arguile ele é aromatizado e umedecido com glicerina, que você pode usar para hidratar a sua boca, mel, que você pode colocar na sua sobremesa, ou tomar mel quando você está com tosse para ajudar na garganta. Flavorizante, que ele só vai dar um gosto, e você tem flavorizante artificial em chiclete, qualquer bala de goma ou qualquer produto que você consuma, até mesmo em refrigerantes. E o tabaco que está sendo ressecado, ele funciona como uma esponja para puxar todo esse melaço, todo esse líquido, e ele vai abrindo os poros enquanto você está fazendo a sessão para ir liberando tudo isso. Então 80% da fumaça do arguile é proveniente da glicerina. Aí você deve estar falando assim, poxa, Du, mas eu não faço ideia de quem seja esse pesquisador, esse cientista, que universidade é essa? Beleza, o Centro Nacional de Informação da Biotecnologia lá nos Estados Unidos utiliza até mesmo esse artigo como campo de prova e como referência bibliográfica em outros estudos no mundo do arguile, porque sim, ele atende todos os parâmetros exigidos para se ter uma pesquisa fundamentada. Não é à toa que a segunda maior mídia conceituada do planeta utiliza e menciona essa pesquisa também em uma de suas matérias. Agora, se você não acreditar tanto na questão da mídia, né, se você gosta mais de blogs sensacionalistas do que de pesquisadores, eu convido você a acessar o site aqui do Oncoblog, que fala sobre oncologia, que fala sobre o câncer, propriamente dito, e você começar a comparar o índice de câncer a cada 100 mil habitantes em diversos locais do mundo. E você vai perceber que no norte europeu, você tem ali um número que ultrapassa de 30 pessoas a cada 100 mil habitantes com câncer de pulmão. Quando na Índia, que foi onde a gente teve os primeiros relatos do surgimento do arguile, e lá no Oriente Médio é muito normal as pessoas começarem a fumar arguile com 10, 11, 12 anos, porque ela é muito mais cultural do que qualquer outra coisa, você vai ver que o índice de câncer de pulmão na Índia é de 7,35 a cada 100 mil habitantes. Então, como que no país onde foi originado os primeiros relatos do consumo de arguile no mundo, você tem 4 a 5 vezes menos câncer de pulmão do que no lugar com maior índice de desenvolvimento humano do planeta, onde a cultura do arguile é quase que extinta. E isso puxa num assunto que é muito interessante ser tocado, de novo, enquanto as pessoas reduzirem o arguile a uma mera questão de saúde, a gente nunca vai conseguir ter um debate. Por quê? Porque as pessoas também não pegam a cerveja e diminuem ela como uma mera questão de saúde. As pessoas utilizam a cerveja como motivos sociais. As pessoas vão para bares, tomar uma cerveja e socializarem uma com as outras. O arguile, ele é um hobby tão importante quanto você tomar uma cerveja, fumar um charuto, fumar um cachimbo, tomar um copo de uísque. Eu não estou dizendo que ele é saudável, todas essas coisas anteriormente citadas são prejudiciais à saúde também, e todo mundo sabe disso. A questão é, as pessoas que fazem uso dessas outras coisas que eu citei não são marginalizadas como uma pessoa que fuma arguile é marginalizada também. O que acaba sendo muito curioso, porque se eu for no happy hour da minha empresa, beber das 7 horas da tarde até as 10 horas da noite, eu posso ser preso, eu vou dirigir alcoolizado, posso atropelar uma pessoa e acabar com uma outra vida, eu sofrer um acidente e eu ficar paraplégico. Contrapartida, o arguile ele não é alucinógeno. Então, se eu fumar arguile por 3 horas, pegar meu carro e ir pra casa e parar no bafômetro numa blitz, tudo bem, porque eu estava fumando algo que não é alucinógeno, é legalizado por lei,
Eu tenho mais de 18 anos, eu posso ter meu arguile no meu carro porque eu não estou fumando em local público. E ainda assim eu sou muito mais marginalizado do que um cara que vai no happy hour ali 1, 2 vezes por semana junto com a empresa dele. Então só para você entender um pouco mais, da mesma forma que você tem uma cerveja de trigo, puro malte e tudo mais, você também tem um whisky que ele é single malt, blend maltado, bourbon, assim como você tem no tabaco do arguile. Você tem tabaco Virgínia, você tem tabaco francês, jordaniano, canadense. As pessoas que degustam um têm o mesmo estilo de vida das pessoas que degustam outro. E muita gente pode estar se perguntando por que então que o arguile ele é tão discriminado e tão marginalizado e tem tanto preconceito em cima da nossa cultura, coisa que você não enxerga nas outras coisas. Existem algumas explicações para isso, e não vou nem entrar em teoria de conspiração aqui. Primeiro ponto, mercadologia de uísque, cachimbo, própria indústria do cigarro, própria indústria cervejeira. Hoje, das 5 pessoas mais ricas do país, se eu não me engano, 4 delas trabalham no mercado da cerveja. Você imagina o tanto de imposto que isso arrecada. É por isso que você vê propaganda de cerveja na televisão e é por isso que é permitido você beber. E você não tem nenhuma fiscalização tão grande assim, a ponto de menores estarem bebendo cerveja. Eu, pelo menos, não vejo essa fiscalização dessa forma, da mesma forma que eu vejo com arguile. Eu não vejo a mesma fiscalização atribuída para menores que compram cigarro, da mesma forma que eu vejo para arguile. Você quer ver um exemplo? Eu, quando era menor de idade e não fumava cigarro, eu comprava cigarro para minha mãe. E eu, com 13 anos, entrava numa padaria e comprava um maço de cigarro, que não era para mim. Mas eu entrava, e não em uma padaria, em todas. Álcool, meu primeiro contato com álcool, menor de idade eu conseguiria comprar em qualquer lugar, inclusive até em alguns supermercados. O arguile, eu tive tabacaria e lounge. Todo menor de idade que entrou na minha loja, que me apresentou o documento, que a gente viu que era menor de idade, a gente falou, olha, desculpa, infelizmente não podemos te atender, por gentileza, se retire da minha loja. Ou seja, a gente atende muito mais a legislação do que outros nichos de mercado e sofremos muito mais preconceito, somos muito mais marginalizados por esse motivo. E da mesma forma que o arguile é uma cultura, como o pessoal que degusta uísque também faz parte de uma cultura social, as pessoas degustam uísque, seja bourbon, single malt, blend maltado, pessoas que degustam charutos. Se você vê um empresário de 60 anos, bem sucedido, fumando um charuto de $300, você não vai falar que ele é um marginal, mas ele está fazendo um uso de tabaco da mesma forma que a gente que fuma arguile. Ele não está ficando chapado, não é alucinógeno fumar charuto, como não é alucinógeno você fumar um cachimbo, como também não é alucinógeno você fumar arguile. Então, novamente, até quando vai esse preconceito? Recentemente, o mercado do arguile tem se consolidado cada vez mais e tem se profissionalizado cada vez mais. Esse ano a gente teve um evento aqui em São Paulo, que foi a Expo Ruca, reuniu mais de 8.000 pessoas no Estância Alto da Serra. A gente teve presença da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nós tivemos presença da Polícia Civil para saber se não tinha nenhum produto fruto de contrabando, porque o Brasil dificulta, querendo ou não, a entrada dos tabacos aqui. E nós tivemos a presença também da Receita Federal, averiguando tudo, se todo mundo tinha CNPJ aberto, emissão de nota, e todo mundo estava caminhando conforme a lei. E adivinha, eu não vi ninguém saindo preso do evento, das 8.000 pessoas ninguém desmaiou fumando, não vi uma confusão, não vi uma briga. Foi simplesmente um dia onde 8.000 pessoas sentaram, se reuniram, conheceram as novidades do mundo do arguile, e sentaram para fumar seus arguiles. E de novo, todas elas tinham maiores de 18 anos. Elas eram maiores de 18 anos porque isso também é exigido nas entradas dos eventos. Ou seja, a gente se adequa à legislação, a gente faz tudo o que é estabelecido e na contrapartida, só pancada na nossa cara. Uma outra coisa que é muito importante de falar também é a hipocrisia que ronda o Brasil. Eu vejo pessoas que se matam de fumar cigarro todos os dias falando de alguém que fuma arguilha uma vez por semana. Eu vejo pessoas que vão pra balada, tomam uma garrafa de vodka inteira numa noite e dirigem alcoolizadas depois, ou que vão e tomam um fardo de cerveja num churrasco e pegam o carro e que criticam o arguile. Pessoas que consomem analgésicos, antidepressivos, só porque a indústria farmacêutica legalizou isso, conseguiu concentrar isso de alguma forma e você pode encontrar numa farmácia com receita médica, você está se envenenando também. Você vai no fast food 2, 3 vezes por semana, você tem um estilo de vida que não é nada saudável e você critica uma cultura e o hobby de uma outra pessoa, porque, de novo, enquanto o arguile for só diminuído por uma questão de saúde pública, para começar que seja perder a discussão. E, de novo, abre um pouco mais a cabeça. Foge dessa questão de, fumou, morreu,
não fumou, viveu para sempre. Então você, tanto que faz parte do mundo do arguile, como você que não faz parte do mundo do arguile, se você desconhecia alguma dessas informações, compartilhe esse vídeo, marca alguém que você conhece que fume arguile, ou que tenha preconceito com a questão do arguile, ajuda a divulgar essa informação. Informação nunca é demais, é sempre muito bem-vinda. E assim, é que a gente não está trabalhando com opiniões, estamos trabalhando com fatos, e contra fatos não há argumentos. No demais, um beijo no coração de todos vocês, curte esse vídeo, comenta o que vocês acharam, curte a página do canal do Arguile, e é isso, tamo junto, Xablau é nóis, rapaz, e bora!